Ok. Deixando a gravação já no jeito, iniciamos aqui a gravação. Vou esperar mais um minutinho, porque eu sei que tem mais gente para entrar, e a gente inicia. Will, achou aí da onde paramos? Tudo localizado. Maravilha. QAP Hoje, operando. segurem-se, pessoal. Hoje a leitura é firme. Tava ansioso por essa leitura. Confesso que ontem, quando paramos essa leitura, eu falei, essa vai ficar para amanhã, porque essa é pedrada. Tem 2 capítulos pedrada aqui. Ok, vamos lá. A partir de agora, quem perdeu o comecinho pode ouvir através da gravação, que vai estar para todos vocês, e vai estar no YouTube, então fiquem tranquilos. Ontem, interrompemos a nossa leitura na página 75. A partir de hoje, continuaremos da página 76 do livro A Coragem de Não Agradar, dos autores Ishiro Kishimi e Fumitake Koga. Bom, continuemos. Os arrogantes têm sentimentos de inferioridade. Pode ser, mas Além disso, você tem um complexo de inferioridade em relação à sua instrução e pensa: minha instrução é deficiente, por isso não vou alcançar o sucesso. Se você inverter a lógica, o raciocínio poderá ser: se eu fosse bem instruído, poderia alcançar o sucesso. é verdade. Esse é o outro aspecto do complexo de inferioridade. Quem manifesta o complexo de inferioridade em palavras ou atitudes, quem diz que A é a situação, logo a meta B é impossível, dá a entender que, se não fosse por A, seria capaz e teria valor. Esse é exatamente o meu caso. Sim, Adler diz que ninguém aguenta ter sentimentos de inferioridade por muito tempo. Todos têm esse sentimento, mas permanecer nessa condição é duro demais para alguém aguentar para sempre. Como assim? Isso está ficando meio confuso. Vamos por partes. Quando você tem um sentimento de inferioridade, sente que falta alguma coisa em sua situação atual. Então a questão é: Como você preenche a parte que falta, certo? exato, como compensar a parte que está faltando? A maneira mais saudável é tentar compensar pelo esforço e pelo crescimento. Por exemplo, poderia ser aplicando-se nos estudos, participando de treinamentos constantes ou sendo cuidadoso no trabalho. Entretanto, pessoas que não estão equipadas com essa coragem acabam caindo no complexo de inferioridade. De novo, é o pensamento. Minha instrução é deficiente, por isso não posso alcançar o sucesso. E, ao mesmo tempo, o indivíduo deixa implícita sua capacidade ao dizer: se eu fosse bem instruído, poderia alcançar o sucesso. Também deixa implícito que o eu real, que por acaso está obscurecido agora pela questão da instrução, é superior. Não, isso não faz sentido. O segundo ponto que você falou vai além do sentimento de inferioridade. É mais uma bravata do que qualquer coisa, certo? Certo. O complexo de inferioridade também pode evoluir para outro estado mental. Qual? Você não deve ter ouvido falar muito dele. É o complexo de superioridade. Complexo de superioridade? Alguém sofre de fortes sentimentos de inferioridade, mas não tem a coragem de compensar isso com modos saudáveis de prosperar e crescer. A pessoa não consegue tolerar o complexo de inferioridade que o faz pensar: A é a situação, logo B não pode ser feito. Não consegue aceitar seu eu incapaz. Então compensa de outra maneira e procura uma saída mais fácil. Qual? Agir como se fosse superior e se entregar a um sentimento de superioridade forjado. Eu não estou entendendo. Um exemplo conhecido
é daquela pessoa que vive uma vida de mentira. Explique melhor. A pessoa espalha aos quatro ventos que é amiga de alguém importante. Pode ser qualquer um, do representante de turma na escola a uma celebridade. Com isso, mostra que é especial. Comportamentos como mentir no currículo, só usar roupa de marca, ostentar riqueza material, também são típicos de quem tem complexo de superioridade. Nesse caso, o eu não é superior ou especial. Você está apenas fazendo o seu eu parecer superior, associando uma autoridade. Em suma, é um sentimento de superioridade forjado. E na base disso existe um forte sentimento de inferioridade? Claro, eu não entendo muito de moda, mas acho natural pensar que pessoas que usam anéis com pedras preciosas em todos os dedos não fazem isso por uma questão de sensibilidade, estética, mas porque têm sentimentos de inferioridade. Em outras palavras, exibem sinais de complexo de superioridade. Certo. Mas quem procura parecer maior com base em um poder falso está essencialmente vivendo de acordo com os sistemas de valores de outra pessoa. Está vivendo a vida das outras pessoas. Este é um ponto que precisa ser enfatizado. Complexo de superioridade. Esta é uma psicologia bem interessante. Pode me dar outro exemplo? Muitos gostam de se vangloriar de seus feitos. A pessoa se apega às suas glórias passadas e vive narrando lembranças da época em que sua estrela brilhou mais. Talvez você conheça pessoas assim. Podemos dizer que todas elas têm complexo de superioridade. O tipo de homem que se vangloria de seus feitos? Sim, essa é uma atitude arrogante, mas talvez ele se vanglorie porque é realmente superior. Você não pode chamar isso de sentimento de superioridade forjado. Nisso você está errado. Na verdade, quem chega ao ponto de se vangloriar em voz alta, aos quatro ventos, não tem autoconfiança. Como Adler indica claramente, aquele que se vangloria só faz isso porque tem um sentimento de inferioridade. Você está dizendo que se vangloriar é um sentimento de inferioridade invertido. Exato. Quem tem autoconfiança não sente necessidade de se vangloriar. Por outro lado, quem se vangloria tem um forte sentimento de inferioridade. A pessoa sente que precisa ostentar a superioridade o tempo todo. Teme que, sem isso, ninguém a aceitará do jeito que é. Trata-se de um complexo de superioridade total. Então, apesar de parecer que o complexo de inferioridade é diametralmente oposto ao complexo de superioridade, na verdade eles têm pontos de contato? Correto. Eles estão claramente ligados. Eu vou lhe dar um último exemplo de complexo de ostentação. Um padrão que leva a um sentimento de superioridade específico manifestado quando o sentimento de inferioridade se intensifica. Eu estou falando de pessoas que se vangloriam do próprio infortúnio. Se vangloriar do próprio infortúnio? Aquela pessoa que, por exemplo, se gaba ao falar de como foi criada quando pequena e dos diversos contratempos que teve. Se alguém tenta confortar essa pessoa ou sugerir uma mudança, ela recusa a ajuda dizendo: "Você não entende como eu sinto." Bem, tem gente assim, mas Essas pessoas, elas tentam usar suas experiências ruins para se fazerem de especiais e seu infortúnio para se colocarem acima das outras. Vamos pegar a minha baixa estatura, por exemplo. Digamos que pessoas gentis me digam: "Você não precisa se preocupar com isso." Ou "Altura não tem nada a ver com os valores humanos." Se eu as rejeitasse e dissesse: "Vocês acham que entendem o que as pessoas baixas passam, hein?" Ninguém mais diria nada. Tenho certeza que todos à minha volta começariam a me tratar como se eu estivesse a ponto de explodir e lidariam comigo com cautela. tem razão. Com isso, minha posição passa a ser superior
à das outras pessoas e posso me tornar especial. Muitos tentam ser especiais adotando esse tipo de atitude quando estão doentes ou feridos, ou angustiados por causa de uma decepção amorosa. Então, essas pessoas revelam o sentimento de inferioridade e tiram um proveito dele? Sim, usam o próprio infortúnio para tentar controlar o outro. Quando elas contam como estão infelizes e como têm sofrido, na verdade tentam preocupar as pessoas à sua volta, família e amigos, por exemplo, e controlar a fala e o comportamento delas. Muitas vezes, as pessoas de quem eu falei no início, que se trancam no quarto, se entregam a sentimentos de superioridade, tirando proveito de seu infortúnio. O próprio Adler observou: na nossa cultura, a fraqueza pode ser bem forte e poderosa. A fraqueza é poderosa? Adler diz: na verdade, se nos perguntássemos quem é a pessoa mais forte na nossa cultura, a resposta lógica seria o bebê. O bebê domina e não pode ser dominado. O bebê domina os adultos com sua fraqueza. E é por causa dessa fraqueza que ninguém consegue controlá-lo. Nossa, nunca tinha ouvido esse ponto de vista. Claro que quando a pessoa magoada diz: você não entende como eu me sinto, geralmente existe uma certa dose de verdade. Ninguém é capaz de entender perfeitamente os sentimentos da pessoa que está sofrendo. Mas enquanto ela continuar tirando proveito do próprio infortúnio para ser especial, sempre precisará dele. O jovem e o filósofo haviam abordado uma série de tópicos de discussão: o sentimento de inferioridade, o complexo de inferioridade e o complexo de superioridade. Embora fossem claramente palavras-chave da psicologia, as verdades que elas continham eram muito diferentes dos significados imaginados pelo jovem. Mesmo assim, algo soava errado para ele. De tudo isso que ele falou, o que está sendo difícil de aceitar? Deve ser a parte introdutória, a premissa, que está me deixando em dúvida. O jovem calmamente abriu a boca para falar. A vida não é uma competição. Acho que ainda não captei bem a ideia. Sem problema. Pergunte o que quiser. Adler reconhece que a busca da superioridade, a tentativa de ser uma pessoa superior, é um desejo universal, certo? Por outro lado, faz um alerta para sentimentos excessivos de inferioridade e superioridade. Seria fácil entender se ele cortasse a parte da busca da superioridade. Minha pergunta é, afinal, o que devemos fazer? Reflita sobre essa questão nos seguintes termos. Quando nos refletimos à busca da superioridade, costumamos pensar nela como o desejo de ser superior às outras pessoas, como o desejo de subir mais alto, mesmo que isso signifique pisar na cabeça dos outros. É como subir uma escada e ir empurrando as pessoas para fora do caminho, a fim de chegar ao topo. Claro que Adler não defende esse comportamento. Pelo contrário, ele diz que no mesmo campo de jogo, algumas pessoas vão adiante e outras seguem atrás, como se aproveitassem um caminho trilhado. Guarde essa imagem na mente. Embora a distância percorrida e a velocidade de caminhada sejam diferentes, todos estão se movendo no mesmo plano. A busca da superioridade é a mentalidade de dar um passo à frente com os próprios pés, e não a mentalidade da competição que requer ser superior a outras pessoas. Então a vida não é uma competição? Exatamente. Basta continuar avançando, sem competir com ninguém. E claro que ninguém precisa ficar se comparando aos outros. Não, isso é impossível. Nós sempre vamos nos comparar às outras pessoas, aconteça o que acontecer. É exatamente daí que nasce o sentimento de inferioridade, certo? O sentimento de inferioridade saudável não nasce da comparação com os outros, mas com o nosso próprio eu ideal. Mas Veja bem, somos todos diferentes. Sexo, idade, conhecimentos, experiência, aparência.
Não existem duas pessoas iguais. Devemos ver com bons olhos o fato de que os outros são diferentes de nós e que não somos idênticos, mas somos iguais. Não somos idênticos, mas somos iguais? Exato. Todos somos diferentes. Não confunda essa diferença com bom e ruim, superior e inferior. Quaisquer que sejam nossas diferenças, somos todos iguais. Nenhuma distinção de nível entre as pessoas. Em termos idealistas, pode ser, mas estamos tentando ter uma discussão honesta sobre a realidade, certo? Você realmente diria, por exemplo, que eu, um adulto e uma criança que ainda não sabe fazer contas, somos iguais? Em termos da quantidade de conhecimentos e experiências e da responsabilidade que cada um pode assumir, claro que há diferenças. A criança pode não saber amarrar o sapato direito, resolver equações complicadas ou assumir as responsabilidades de um adulto quando surgem problemas. Porém, nada disso deve ter relação com os valores humanos. Minha resposta é a mesma. Os seres humanos são todos iguais, mas não idênticos. Então você está dizendo que uma criança deve ser tratada como um adulto crescido? Não. Em vez de tratar a criança como um adulto ou como uma criança, devemos tratá-la como um ser humano. Você deve interagir com a criança com sinceridade, da mesma forma que trataria outro ser humano igual a você. Vamos mudar a pergunta. Todas as pessoas são iguais, estão no mesmo campo de jogo nivelado. Mas existe uma disparidade, não acha? Aquelas que avançam são superiores, e aquelas que perseguem as que estão na dianteira são inferiores. Assim, no final, temos o problema da distinção entre superior e inferior, certo? Errado. Não importa se alguém está tentando andar na frente ou atrás dos outros. É como se todos estivéssemos nos movendo por um espaço plano sem eixo vertical. Não andamos para competir com alguém. O valor está em tentar evoluir em relação ao que somos agora. Você se libertou de todas as formas de competição? Claro, eu não penso em conquistar status ou me distinguir e vivo a vida como um filósofo forasteiro, sem qualquer ligação com a competição mundana. Isso significa que você caiu fora da competição? Que de algum modo aceitou a derrota? Não, eu me retirei de lugares que estão preocupados com vitória e derrota. Quando tentamos ser nós mesmos, a competição inevitavelmente atrapalha. Não, negativo. Isso não passa de um argumento de um velho cansado. Jovens como eu precisam subir pelo próprio esforço em meio à tensão da competição. Eu só consigo me superar porque tenho um rival correndo ao meu lado. O que há de errado em pensar que existe competição nos relacionamentos interpessoais? Se o seu rival também fosse um companheiro, talvez a competição levasse ao autoaperfeiçoamento. Mas, em muitos casos, o competidor não será seu companheiro. Como assim? Se você se preocupa com sua aparência, só você se preocupa com sua aparência. Vamos esclarecer os fatos. No início, você expressou sua insatisfação com a definição de Adler, de que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais, certo? Foi este o fundamento para a nossa discussão sobre os sentimentos de inferioridade. Certo. O tema dos sentimentos de inferioridade foi bastante intenso e eu já estava a ponto até de deixá-lo de lado. Por que você tocou nesse assunto? Porque ele está ligado ao tema da competição. Lembre-se disso. Se existe competição no núcleo dos relacionamentos interpessoais, o indivíduo não conseguirá escapar dos problemas de relacionamento ou de infortúnios. Por que não? Porque ao final da competição, existem vencedores e perdedores. Não existe problema algum em haver vencedores e perdedores. Pense bem, se você fosse
quem tivesse a consciência de estar competindo com pessoas à sua volta. Nas suas relações, você será obrigado a ter consciência da sua vitória ou derrota. O senhor A ingressou naquela universidade famosa. O senhor B conseguiu emprego naquela grande empresa. E o senhor C está namorando uma mulher linda. Você vai se comparar com eles e pensar: isso é tudo que eu consegui. Ah, entendi, mas seu exemplo é bem específico, né? Quando alguém está consciente da competição e de que vai ganhar ou perder, é inevitável que surjam sentimentos de inferioridade, porque a pessoa está sempre se comparando e pensando: eu derrotei aquela pessoa ou perdi para aquela pessoa. O complexo de inferioridade e o complexo de superioridade são extensões disso. Nesse ponto, que tipo de pessoas você acha que o outro representa para você? Não sei, um rival, suponho. Não, não, um mero rival. Antes mesmo de perceber, você começa a ver cada pessoa, todos os seres humanos do mundo, como seus inimigos. Meus inimigos? É normal começar a pensar que as pessoas estão sempre encarando você com desprezo e tratando com desdém. Que todos são inimigos, que nunca devem ser subestimados e estão só esperando a oportunidade de atacar sem mais nem menos. Em suma, que o mundo é um lugar aterrorizante. Inimigos que nunca devem ser subestimados. É com eles que eu estou competindo? É isso que a competição tem de tão aterrorizante. Mesmo que você não seja um perdedor, mesmo que esteja sempre vencendo, se você se colocou em competição, jamais terá um momento de paz. Você não quer ser um perdedor e, para isso, precisa se manter sempre vencendo. Você não pode confiar nos outros. A razão pela qual tantas pessoas não se sentem felizes de verdade, mesmo quando alcançam sucesso aos olhos da sociedade, é que estão vivendo em competição. Para elas, o mundo é um lugar perigoso, repleto de inimigos. Pode ser, mas Mas será que as outras pessoas olham tanto assim para você? Estão mesmo de olho em você o tempo todo, aguardando o momento perfeito para atacar? Parece improvável. Um jovem amigo meu, quando adolescente, costumava passar um tempão diante do espelho arrumando o cabelo. Certa vez, quando fazia isso, sua avó disse: só você se preocupa com a sua aparência. Ele disse que, depois de ouvir isso, ficou bem mais fácil encarar a vida. hum, isso é uma indireta para mim, não é? Bem, talvez eu veja as pessoas à minha volta como inimigas. Vivo com medo de ser atacado, de ver flechas voando na minha direção a qualquer momento. Sempre acho que estou sendo observado pelos outros, que estou sujeito a um julgamento rigoroso e vou ser atacado. E deve ser uma reação consciente, como a do adolescente obcecado com o espelho. As pessoas não estão prestando atenção em mim. Mesmo que eu saísse rastejando pela rua, elas nem perceberiam. Mas não sei, você está dizendo que eu escolhi ter esse sentimento de inferioridade, que ele é algum tipo de meta. Isso não faz o menor sentido para mim. Por que não? Tenho um irmão 3 anos mais velho que eu. Ele é o típico irmão mais velho, sempre obedece os pais, vai bem nos estudos e nos esportes, é um exemplo de empenho. E desde pequeno eu sempre fui comparado a ele. Acontece que meu irmão mais velho é mais velho e sempre teve mais conhecimentos do que eu. Por isso, claro que eu nunca consegui superá-lo em nada. Só que nossos pais não estavam nem aí para esse detalhe e nunca me deram o devido reconhecimento. Não importava o que eu fizesse, eles me tratavam como criança, me repreendiam sempre que podiam e viviam me mandando calar a boca. Aprendi a guardar o que sinto para mim mesmo. Passei a vida totalmente mergulhado em sentimentos de inferioridade. Por isso foi mais do que natural achar que estava competindo com meu irmão. É, eu entendo. Às vezes eu penso assim, sou como uma planta que cresceu sem receber o sol suficiente. Por isso é natural que eu tenha um forte sentimento de inferioridade. Duvido muito que alguém seja capaz de crescer direito nessas condições.
Entendo. Realmente, entendo como você se sente. Mas agora vamos examinar a competição, levando em conta seu relacionamento com o irmão. Se você não visse o relacionamento com seu irmão e com outras pessoas de forma competitiva, como enxergaria essas pessoas? Bem, meu irmão é meu irmão, e acho que as outras pessoas são outra história. Não. Essas outras pessoas deveriam se tornar suas companheiras, com um viés mais positivo. Companheiras? Você diz que não consegue comemorar a felicidade alheia do fundo do coração, certo? Você pensa nos relacionamentos interpessoais como uma competição. Percebe a felicidade das outras pessoas como uma derrota sua. Por isso, não consegue comemorar. Porém, depois que a pessoa se liberta do esquema de competição, a necessidade de triunfar sobre alguém desaparece. Quando isso acontece, a pessoa também se liberta daquele medo que diz: talvez eu perca. Com isso, torna-se capaz de comemorar a felicidade alheia do fundo do coração. Ela também pode se tornar capaz de contribuir ativamente para a felicidade do outro. O companheiro é aquele que está sempre disposto a ajudar o outro em momentos de necessidade. Hum, Agora chegamos à parte importante. Quando você consegue sentir de verdade que as pessoas são suas companheiras, sua maneira de ver o mundo muda por completo. Você deixa de achá-lo um lugar perigoso e para de sofrer com dúvidas desnecessárias. O mundo começa a parecer um lugar seguro e agradável. E seus problemas de relacionamento diminuem bastante. que pessoa feliz você é. Mas sabe, isso tudo lembra um girassol, é o mesmo raciocínio do girassol, que é bem irrigado e recebe o sol diariamente. O problema é que uma planta cresce na sombra. Uma planta que cresce na sombra não se desenvolve bem. Você está retornando à etiologia, atribuição de causas. Outra vez. Sim, com certeza. Criado por pais rigorosos, desde criança, o jovem tinha sido oprimido e comparado com o irmão mais velho. Suas opiniões nunca eram ouvidas, e de vez em quando ele era alvo de comentários agressivos, como o de que era um péssimo irmão caçula. Incapaz de fazer amigos, até na escola, o jovem passava o recreio na biblioteca, que se tornou seu único local de refúgio. Levou os primeiros anos de vida assim, como um verdadeiro refém da etiologia. Se não tivesse sido criado por aqueles pais, se não tivesse aquele irmão mais velho, e se não tivesse estudado naquela escola, poderia ter tido uma vida mais promissora. O jovem vinha tentando conversar com toda a calma, mas nesse momento, seus muitos anos de sentimentos contidos explodiram. Pessoal, 7h59, aqui concluímos na página 92. A partir de amanhã, a leitura seguirá na página 93. Acredito que tenhamos aqui uma boa leitura de reflexão. Temos muitas reflexões, acredito eu, a partir da leitura de hoje. E agora eu abro para insights, para que vocês possam compartilhar um pouco do que vocês refletiram durante essa leitura. Quem quiser, volto a dizer, tem a mãozinha ali embaixo, vocês podem levantar a mão para ficar numa ordem aqui de prioridade e vocês começarem a deixar os seus comentários. Vou começar pela Adriana, que já levantou a mãozinha aí. Pode ir lá, Oi, Adriana. pessoal, bom dia, tudo bem? Bom Na verdade, dia. não é um insight, não, tá, gente? Eu tô abrindo aqui para apresentar a vocês a minha amiga, tá? A Rosângela, que entrou no grupo hoje. Na verdade, eu chamei outras, mas tá todo mundo com muita preguiça de acordar cedo, ela não. Então, Que era só para poder legal. apresentar vocês aí. Nossa, ainda bem que a Rosângela, minha psicóloga tá no grupo, né? Porque depois de toda essa reflexão, eu vou precisar de terapia, né? Porque aí a gente vai precisar agora levar o livro para terapia. Então, eu só tenho que te agradecer, tá, Yuri?
A gente que agradece, Adriana. Muito prazer, Rosângela. Seja muito bem-vinda à nossa leitura. Espero que Prazer. tenha pego ali as gravações anteriores para poder seguir com a gente nessa leitura. E fique à vontade, caso você queira falar, explanar alguma coisa sobre a leitura de hoje, fica aberto aí para que você possa fazer assim. Tá bom, gente, obrigada. Hoje eu não vou me manifestar, estou ainda iniciando a leitura do livro, quero conhecer um pouco mais. Sem problema, sem problema. Seja muito bem-vinda. Você é muito bem-vinda aqui, querida. Obrigada, obrigada. Vamos lá. Quem mais? A Margot aqui levantou a mão. Pode ir lá, Margot. O áudio tá desligado. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu não consigo ficar sem falar, né? Porque minhas reflexões parece que querem sair, né? Para fora da minha mente. Mas eu acho bem interessante essa parte da leitura, onde é colocado sobre essa polaridade entre superioridade e inferioridade, que todos nós temos. E essa grande diferença, né? Eu acho que foi uma chave perfeita o que nós tivemos nos outros dias, da diferença entre sentimento e complexo, né? O adoecimento desse sentimento. Todos nós, então, de acordo com esta explanação, temos o sentimento de inferioridade e de superioridade. E acontece que ele, mal resolvido, ou não consciente, ou não equilibrado, né, ele nos coloca numa situação onde é inevitável haver a competitividade. E a competição, eu vejo que é um dos grandes males das relações interpessoais. Nos casais, nos amigos, nos grupos, né? A competitividade, ela, se não bem dosada, se não bem entendida, ela estraga, ela prejudica. E ele coloca aqui, ó, que a própria competitividade, a competição, ela traz o sentimento de inferioridade. Então, se nós estamos ali diante de uma situação com o sentimento de inferioridade, é porque eu já estou em competição, já estou em comparação com alguém. E que na competição não há paz. Nossa, para mim isso foi uma chave, né? Uma outra chave, sabe? E que para nós evoluirmos, é importante que dar valor ao que somos agora. É quem nós somos, né? Não o que nós somos em relação ao outro, o que o outro é em relação a mim, né? Eu sair dessa competição é trabalhoso, é algo que eu trabalho na psicoterapia com os meus pacientes, porque é muito difícil. Nós, desde crianças, somos quase que treinados a competir com os outros, né? E a harmonia está no ser companheiro, né? Ser companheiro da humanidade. Eu acho que é um bom exercício para nós, um bom exercício para mim. É isso. Obrigado pelas reflexões, muito pertinentes. Eu, ontem, no insight que eu compartilhei, e dei um seed de comunicação do que a gente ia ver hoje. Quem ontem viu um pouquinho desse insight de ontem, acho que pode perceber que aqui a gente já fez o gancho sobre a competição. E, de fato, né? Eu vou abrir aqui. Mais alguém gostaria de deixar um comentário, uma reflexão, um insight da leitura de hoje? Pode deixar aqui também quem não gosta de falar, não quer se expor, eu entendo, pode deixar aqui no chat que eu leio, não tem problema. Vanessa Correia. Queria dar um insight, mas vou refletir um pouco. Digeri e dou meu insight no grupo. Esse livro tem sido forte. Acredito que uma forma de refletirmos ainda mais sobre o nosso próprio eu. É isso aí, Vanessa. Às vezes a gente precisa de um tempinho para digerir aqui, porque eu falei que a leitura ia ser forte. Sentem na cadeira aí, se segurem, porque eu disse que hoje seria um dia de fortes emoções aqui, né? Porque a maioria tem esses sentimentos no nosso dia a dia, né? E acho que o livro ele vai pincelando como a gente vai lidando com isso de uma forma mais branda, ou de uma forma que a gente possa, digamos assim, evoluir. Mais alguém gostaria de deixar aqui algum comentário?
Senão eu vou deixar um insight aqui meu final e a gente conclui hoje a nossa reunião. Perfeito. Eu vou deixar, então, um insight, que é o seguinte. Duas frases que... Uma frase que me tocou é quando ele fala que a avó disse: só você liga para a sua aparência. Essa frase ela é muito impactante e forte, porque a partir do momento que a gente começa a levar em consideração de que só nós ligamos para a nossa aparência, muda o jogo mental, faz com que a gente se sinta mais livre ou mais tranquilo para a exposição, que envolve o que o livro tem de título, A Coragem de Não Agradar. Eu vou, depois dessa nossa reflexão e nossa leitura, enviar um Instagram de um cara que tem feito alguns vídeos em público, falando alto, deitado na rodoviária, mostrando que a aparecer, ninguém liga para você. As pessoas vão esquecer de você logo logo. Naquele momento, talvez seja impactante, a pessoa te olhe realmente. Mas depois, passou. E é muito legal isso, ele traz até com um viés histórico do porquê que a gente se bloqueia tanto para exposições. Por que que a gente fica tão receoso de aparecer num vídeo, como é aqui, de deixar um comentário, muitas vezes, olha, melhor não comentar, não quero me expor, né? E a exposição, ela é importante, ainda mais em um meio digital hoje, que amplia, né, a quantidade de pessoas que podem ver um vídeo como esse, uma leitura, e cabe a nós, daí, podemos utilizar isso para o lado do bem, obviamente. Utilizar isso para que a gente possa expandir o bem, propagar, né, conhecimento, propagar valores, princípios. Então, é importante, sim, utilizar a exposição a favor e em benefício do bem. Eu acredito muito nisso. E até propago, porque como o meu meio é um meio digital, né, e eu trabalho muito com isso, o maior desafio das pessoas, dos empreendedores, quando conversam comigo, é esse medo de expor. É o medo de falar em frente a uma câmera, é o medo de dar as caras. E não precisa ter esse medo. Aqui a gente vê que tá tudo bem. Só você liga para a sua aparência, então fique tranquilo. Vá lá, se expõe assim, se for em benefício, se for em prol de algo valoroso da tua empresa, vá lá e se exponha. Esse é meu insight de hoje, que eu queria compartilhar com vocês. Não sintam vergonha, tenham coragem de não agradar. Tá tudo bem. Beleza? Pessoal, 8h09, não vou manter mais por aqui, vamos concluir aqui a nossa reunião. A gente deixa os insights, quem ainda quiser dar algum insight, refletir um pouco mais sobre a leitura. Sei que foi uma leitura, né, pedrada hoje, onde a gente fala de outras coisas diversas que a gente poderia aqui ficar um tempão ainda passando reflexões. Eu vou deixar outros insights também sobre essa leitura lá no nosso grupo. Prazer estar aqui com vocês novamente. Amanhã temos a leitura novamente a partir das 7h30 da manhã. Um abraço grande, beijo no coração e uma boa terça-feira para vocês.